Acompanhe agora as emoções do capítulo 25 de Teresa. Arthur ressalta que vai jogar golfe com Fernando. Teresa decide procurar alguns contratos. Arthur a desestimula. Luísa se mete. Teresa acha que Arthur não confia nela e ele dá para trás. Arthur entrega as chaves da mansão para Teresa. Luísa sorri. Porfírio vê Johnny. O resmungão descobre que Armando não está na oficina. Johnny fala para Porfírio que pode consertar os carros sozinhos. Porfírio decide demitir Armando. Johnny fica indignado. Luísa convida Teresa para fazer compras. Elas se despedem. Teresa volta a dar ordens para Lena como se fosse a patroa e ressalta que a comida dela é muito gordurosa. Teresa é grossa com Lena. Aurora aparece e surpreende Teresa, revelando que Regina está internada. Joana conversa com Mariano e ele conta que precisa descansar. Joana se preocupa com os gastos do hospital. Mariano pensa em vender seu táxi. Joana percebe que Mariano é capaz de tudo por Teresa e tenta aconselhá-lo. Teresa chora. A Aurora conta tudo o que aconteceu e que Regina foi socorrida por Mariano. Teresa teme que a mãe morra e ressalta que pretende viajar. Teresa decide visitar Regina. Aurora a estimula a fazer isso. Fernando e Arthur conversam. O professor conta que quer levar uma vida tranquila. Arthur conta que confia cegamente em Teresa. Fernando fica surpreso e deseja conhecer essa tal de Teresa. Aurora questiona a amiga, que conta que está na mansão por Luísa. Teresa revela que foi espancada por Regina. Aurora sugere que Teresa se reconcilie com a mãe. Paulo conta para Rubens que quer se casar com Aida e Rubens decide ajudá-lo, dobrando assim o seu salário. Rubens exige que Paulo marque logo a data do casamento. O infiel reitera para o genro que Aida tem que ser feliz e o ameaça. Mariano vai à oficina e aborda Johnny, que lhe conta que Armando está a um pé de perder o emprego. Magda cuida de Regina. A lavadeira ressalta que já conhece a moça. Magda se coloca às ordens de Regina. As duas elogiam Mariano. Regina lamenta por Teresa desprezá-lo. Em seguida, Teresa chega no hospital e Roberto a afronta. Joana defende Teresa, que fica com ódio de ser confrontada por esse pobretão. Roberto a culpa pelo ocorrido. Teresa vê Mariano e o abraça. Paulo e Aida surgem em um restaurante. Ele bebe muito e ela estranha. Paulo se prepara para falar e a perversa se anima. Paulo pede a Aida em casamento e ela o agarra. Paulo conta que ainda não comprou a aliança e entrega um anel vagabundo para a noiva. Mariano reitera para Teresa que o estado de Regina é delicado e conta que ela não pode trabalhar. Mariano sugere que Teresa fale com Regina. Ela ressalta que não causou esse ataque da mãe. Mariano tenta tirar informações de Teresa, mas ela volta a desprezá-lo. Esperança deixa Teresa entrar no quarto. Aurora e Armando rezam. Teresa reencontra Regina e se declara para a mãe. Regina deseja que Teresa volte para a vila e ressalta que ama a filha. Regina exige que Teresa a obedeça. Teresa insinua que a mãe está se aproveitando de seu estado e esclarece que não vai voltar para aquele muquifo. Mayra agrada a Rubens. Aida aparece, grita, abraça os pais e conta que decidiu se casar com Paulo. Mayra e Rubens comemoram. Aida agradece a ajuda do pai e não para de gritar. Regina desconhece Teresa, que exige que a mãe a entenda logo. Magda as escuta. Teresa afirma que pode ser feliz com Arthur e Magda segue atenta. Teresa ressalta que não quer passar fome. Regina conta para a filha que é feliz com Armando na pobreza mesmo. Teresa reitera que é capaz de tudo para deixar a miséria. Magda fica passada em Cristo. Paulo procura Nico e deseja comprar mais drogas, mas percebe que não tem muito dinheiro. Nico derruba Paulo. Mariano conta para Teresa que Regina vai continuar no hospital. Ela agradece a ajuda do Moreno. Os dois se alfinetam. Mariano volta a expor seu amor para Teresa, mas ele percebe que ela pode cair nas garras de Arthur. Teresa elogia Arthur para Mariano, ressaltando que Arthur a ama e que ele é o candidato perfeito para ela, deixando Mariano na lama e humilhadíssimo. Ele avisa que ela não vale um centavo. Teresa avisa que Mariano não quer vencer na vida. Ele tenta se defender, mas ela afirma que não pretende viver de amor. Ela reitera que vai ter tudo o que sempre quis.
Mariano insinua que Teresa não gosta de Arthur, mas ela avisa que logo mais vai pra praia com o chefe. Se isso não é gostar, eles choram. Magda fofoca com Dário e fica incomodada. Dário percebe que Magda gosta de Mariano. Ela confirma e desabafa, desejando abrir os olhos sobre aquela vagabunda. Mariano chacoalha Teresa e ela exige que ele não se meta em sua vida. Ele insinua que ela não se preocupa com Regina. Ela avisa que perdeu tempo ao lado de Mariano. Ele assegura e garante que os dois podem lutar juntos. Teresa insinua que ele só pode construir castelos de areia e deseja pedir grana para Arthur. Mariano não permite. Armando aparece e Mariano se retira. Teresa conta para o pai que está sendo perseguida por Mariano e informa que não vai se reconciliar com Regina. Joana agarra Teresa e pede para que Armando vá para a vila. Armando deseja que Teresa volte para casa. Magda encontra Mariano. Ele não desabafa com a amiga. Magda tenta tirar a venda dos olhos dele, mas se contém. Ele não segue os conselhos dela. Mariano fala com Lídia e os dois conversam sobre os gastos de Regina. Mariano vê a conta do hospital. Arthur descobre que Regina está internada e decide ajudar Teresa. Joana e a afilhada conversam a sós. Teresa conta que não suporta o conformismo de todo mundo. Ela reitera que Joana nunca falhou com ela. Agora a fofoca é sobre Mariano. Teresa ressalta que ele só quer ajudar os mortos de fome e conta que está à vontade na mansão agora. Teresa revela que vai para a praia. Joana sugere que a afilhada não deixe Regina sozinha. Teresa decide pedir favor para Arthur. Joana revela que Mariano pretende vender o táxi para pagar os gastos de Regina. Hernan e Mariano conversam sobre o posto de saúde. Mariano descobre que Aurora quer trabalhar no projeto. Ele conta para Hernan que vai vender tudo para pagar os gastos de Regina. Armando chega na oficina e confronta Johnny. Porfírio demite Armando. Arthur e Luísa chegam ao hospital. Luísa conta para o irmão que Mariano foi à mansão e fez um escândalo. Arthur fica impaciente. Porfírio ressalta que Armando é um preguiçoso. Ele tenta ganhar outra oportunidade, mas não rola. Armando desabafa com Johnny. Arthur deseja cuidar da sogrinha e aborda Mariano. Arthur descobre que Mariano é médico e eles brigam feio. Luísa tenta acalmar os ânimos. Arthur conta para Mariano que Teresa não o ama. Teresa e Joana aparecem. Luísa controla Arthur e Joana desconhece Mariano naquele estado. Arthur e Teresa conversam sobre Mariano. Ela ressalta que não quer abusar da confiança do professor e se faz de vítima. Luísa e Arthur ficam comovidos e decidem ajudá-la. Teresa insinua que Regina está com um pé na cova. Rubem chega na vila e encontra a Esperança. Ele avisa para a Amásia que já começou os trâmites do divórcio, mas Esperança não acredita. O bigodudo conta que Aida vai se casar. Rubens dá um novo telefone para a Esperança. Ela avisa que não confia mais nele. Armando pede dinheiro para Gema, mas ela avisa que não vai ajudá-lo. Na verdade, ela planeja ficar até com os móveis dele. Gema dá um prazo de 24 horas para Armando quitar suas dívidas. Esperança conta para Teresa que Rubens está se divorciando e mostra o documento para a amiga. Teresa conta que Rubens não mentiu e Esperança fica feliz. Teresa sugere que Esperança apoie o amante. Teresa decide magoar Aida por este ponto. Luísa sugere que Arthur pague a conta do hospital. Ele a obedece. Luísa exige que Mariano respeite a decisão de Teresa, mas ele segue inflexível. Luísa dá um chega pra lá no intrometido. Ele ressalta que fez uma promessa para Regina. Luísa afirma que Teresa precisa de paz, ressaltando que ela nunca o amou. Arthur descobre que a conta de Regina já está saldada. Ele deduz que Mariano pagou os gastos. Enquanto isso, Mariano e Hernan voltam a conversar sobre a conta. Mariano ressalta que sabe quem ajudou Regina. Aurora revela para Teresa que Heitor já quitou a dívida de Regina. A descarada fica aliviada. Aurora dá tchau para Teresa. O professor conta suas suspeitas para Teresa e ela revela que Heitor é o diretor do hospital. Ele gosta da notícia. Teresa inventa que nunca teve uma relação séria com o Mariano. Ela se insinua para o professor. Rubens chega na clínica e conta que está com saudades de Esperança. Rubens a chama para sair e lhe dá um beijo. Pedro vê a cena. Pedro confronta a Esperança e ela tenta acalmá-lo.
Pedro ressalta que Rubens é um velho. Esperança intervém e conta que está namorando com Rubens. Rubens confirma essa versão. Esperança ressalta que venera Rubens. Mariano desabafa com Hernan, lamentando por não ter quitado os gastos de Regina. Armando conversa com a esposa. Regina deseja voltar logo para casa. Os dois trocam juras de amor. Regina acha que Porfírio deu folga para Armando. Ele disfarça. Regina deseja mimar o marido. Teresa e Arthur voltam para a mansão. Eles flertam. Teresa afirma que adora a companhia de Arthur. Ele se insinua e ela se despede. Arthur suspira. Teresa desfruta a situação. Pedro cita as virtudes de Esperança para Rubens. Ele recua e se retira. Pedro segue brigando com Esperança. Marisa aparece e Pedro conta tudo para a esposa. Esperança deixa a mãe alarmada. Pedro deduz que Rubens tem filhos. Esperança confirma e Pedro exige uma explicação dela. Aurora tenta animar Armando. Ele conta que é um covarde e está desempregado. Mariano descobre que Aurora agilizou o pagamento da conta de Regina. Marisa defende Esperança, que inventa que Rubens é divorciado. Hernan aparece e acalma os ânimos. Teresa surge sexy, planejando seduzir Arthur. Os dois se encontram e ele não para de olhar para o corpo dela. Mariano sugere que Armando não abra o jogo com Regina. Pedro conversa com Armando. Aurora conta para Mariano que gostaria de ter uma mãe como Regina. Ele conta que detesta Arthur. Aurora informa que Teresa é uma moça decente, mas ele não acredita. Mariano pede para Aurora aconselhar Teresa. Teresa inventa que quer pegar um livro. Arthur segue desconcertado. Teresa afirma que confia no professor, ressaltando que o venera. Arthur continua com tesão. Teresa derruba o livro. Arthur quase a beija, mas se contém e se retira. Teresa continua feliz com seu plano em ação. No dia seguinte, Genoveva ressalta que Paulo está um caco. Ele deseja continuar dormindo. Genoveva relembra que ele já tem um emprego. Paulo conta para a mãe que vai se casar com Aida e ela celebra. Os dois desejam comprar uma aliança. Genoveva decide dar grana para o filho. Teresa e Esperança fofocam sobre Rubens. A sonsa conta que Pedro a assustou no dia anterior. Teresa reitera que Rubens é capaz de tudo por ela. Depois, Teresa percebe que Arthur falsificou a assinatura de Mayra. Arthur volta a abordar Teresa. Mariano arruma a casa e Joana o procura. Roberto volta a culpar Teresa pela situação de Regina e Ramon fica surpreso. Joana tenta calar Roberto. Mariano sugere que os vizinhos não briguem por Teresa. Joana dá um basta em Roberto e ele não consegue agradá-la. Arthur deixa que Teresa analise os contratos de Fernando. Ela deseja conhecer o bonitão. Arthur conta que eles podem ser sócios. Mariano e Aurora divulgam o posto de saúde. Ela pede um favor para Vitor. Esperança conta para Mariano que reatou com Rubens. Ele não gosta da notícia. Aurora segue trabalhando. Esperança se despede de todos. Aurora ressalta que a primeira reunião foi um sucesso. Mariano sente saudades de Teresa e Aurora tenta consolá-lo, achando que Teresa vai voltar para a vila. Aurora promete que vai interceder por ele. Teresa e Arthur fazem planos para o futuro. Luísa surge e Teresa atualiza a Best das novidades. Luísa percebe que Teresa está preocupada com Regina e ela confirma. Arthur informa que a viagem foi cancelada. Marisa sugere que Esperança fique com alguém da idade dela. Esperança ressalta que não gosta de jovens. Marisa exige que Esperança pense em seu futuro, mas ela rejeita os conselhos da mãe. Marisa recorda que foi traída pelo pai biológico de Esperança. A sonsa consola a mãe, que a apoia. Ela deseja conhecer o bigodudo. Teresa sugere que Arthur não adie seus planos por ela. Ele conta que já falou com Fernando. Luísa segue ansiosa pelo resultado do concurso. Ela é estimulada por Teresa e Arthur. Genoveva visita Rubens e os dois seguem felizes com o noivado de Aida e Paulo. Os dois planejam expandir as fortunas. Genoveva relembra que Mayra é a verdadeira dona dos postos de gasolina. Rubens deseja explorar a esposa e agrada Genoveva. Rubens inventa para Dondoca que não tem mais nada com Esperança. Acompanhe agora as emoções do capítulo 26 de Teresa. Aurora defende Mariano diante de Teresa.
Teresa conta que não vai mais viajar com Arthur e sugere que Aurora fique com Mariano. Pedro segue confuso e Marisa avisa ao marido que não vai se meter na vida da filha. Os dois são escutados pelo filho. Aurora fica quieta e rebate as acusações de Teresa. Teresa decide esquecer Mariano. Aurora a desestimula a fazer isso. Teresa avisa a amiga que vai se superar porque não suporta a pobreza. Aurora percebe que Teresa está renunciando ao amor. Teresa volta a detonar Mariano e avisa que não pretende se afastar de Arthur. Aurora fica passada em Cristo e Teresa reitera que não suporta os ciúmes de Mariano. Aurora sugere que a amiga abra o jogo com Arthur. Teresa não muda de ideia. Aurora elogia Mariano e deixa Teresa com ciúmes. Mariano conta que Regina está melhorando. Ela segue inquieta. Regina percebe que Teresa não deu bola para Mariano. Ele tenta enganá-la. Regina fala para Mariano que Teresa o ama. Ele decide voltar a procurá-la. Regina reitera que Teresa tem que ser protegida de si mesma. Esperança e Rubens transam. Em seguida, ela ressalta que não pode contar tudo para os pais. Eles seguem no maior amasso. Rubens informa que Mayra pode fazer um escândalo, mas ela não liga e o convida para jantar em sua casa. Rubens fica apavorado e teme encontrar Mariano. Esperança garante que Mariano vai ficar calado. Rubens relembra que Ramon também sabe da verdade. Ele volta a agarrar a amante. Mariano pede para Teresa falar com Regina e informa que ela segue debilitada. Aurora conta para Mariano que Teresa não vai mais para a praia. Ele ressalta que ela precisa se afastar de Arthur. Aurora deduz que Mariano vai reconquistar Teresa. Ele segue depressivo e ela sugere que ele lute pelo que quer. Teresa avisa a Regina que não quer vê-la doente e planeja ajudar os pais. Regina quer voltar ao trabalho, mas Teresa impede, desejando tirar os pais da vila o mais rápido possível. Regina não aceita a ajuda de Teresa e teme morrer. Teresa fica triste e sugere que a mãe pare de falar. Regina pede perdão para a filha por causa do tapa, ressaltando que ela precisa de amor. Teresa informa que pretende se casar. Regina cita Mariano e Teresa sugere que a mãe descanse. Regina obriga a filha a escutar Mariano. Pablo chega no hospital e abraça Aurora e Mariano. Marisa também fala com os jovens. Mariano ressalta que Pablo não pode ver Regina. O garoto continua ansioso por sua primeira comunhão. Aurora e Mariano acalmam o moleque e desejam logo a melhora de Regina. Pablo deseja brincar com os padrinhos. Marisa não sabe o que falar para o filho. Aurora convida Pablo para almoçar e Marisa permite. Luísa conta para Arthur que seu projeto ganhou o concurso. Eles se abraçam. Arthur admira a irmã. Ele avisa que não quer sobrecarregar Teresa. Luísa sugere que Arthur conquiste logo Teresa. Luísa deseja reencontrar Fernando. Pablo conta para Heitor que adora ir à escola. Aurora acaricia o fedelho, que faz todo mundo rir. O garoto também faz Heitor descobrir que Aurora está ajudando Mariano. Pablo sai com a empregada. Heitor confronta a filha, que revela que vai ser uma das voluntárias do posto de saúde. Paulo presenteia Aida. Ela deseja ser feliz para sempre com o noivo. Aida e Paulo decidem sair. O playboy ressalta que precisa comprar uma coisa. Aida admira sua aliança. Aurora e Heitor brigam por Mariano. Ele ressalta que a filha quis enganá-lo e comprova que ela ainda gosta dele. Ela o desmente. Heitor sugere que Aurora se manque e se afaste de Mariano. Ela ressalta que não tem mais ilusões com ele. Aurora deseja cuidar das crianças. Heitor teme que a filha sofra novas desilusões. Aurora exige a compreensão do pai. Aida liga para Mayra e ela se emociona. Rubens chega em casa e Mayra conta que Paulo já deu a aliança para Aida. Rubens descobre que Genoveva quer jantar em sua casa no mesmo dia em que ele tem um compromisso com Esperança. Teresa visita Joana e elas conversam sobre Regina. Joana fala para Teresa que sente saudades dela. Teresa ressalta que não quer brigar com ninguém. Joana revela que Armando foi demitido e Teresa fica louca de ódio. Ela deseja ajudar o pai. Armando teme causar a piora de Regina e fala para Esperança que ainda não conseguiu um novo trabalho. Esperança tem uma ideia. Mariano volta a conversar com Teresa e ela avisa que ele não pode vender o táxi. Mariano reitera que é capaz de vender o carro sim para ajudar os Chaves.
Teresa fica emocionada e tenta resistir à tentação, sem sucesso. Teresa beija Mariano. Pelo retrovisor, Aida vê Paulo com um estranho e logo em seguida o confronta. Paulo mostra a droga para Aida e deseja drogá-la, mas ela não permite. Mariano acha que Teresa o ama. Ela avisa que não vai voltar a beijá-lo e exige que ele se afaste. Ele fica arrasado. Teresa informa que não pretende viver de amor. Ela deseja luxar. Teresa arranca sua aliança e devolve ela para Mariano. Mariano sugere que Teresa continue com a aliança, mas ela avisa que não quer bijuteria. Teresa joga o anel no chão e humilha Mariano. Ele apanha a aliança arrasado. Aida fala para Paulo que ninguém precisa de estímulo para se divertir. Luísa vai a um encontro de trabalho e reencontra Fernando. Ele a reconhece e ressalta que ela mudou. Fernando admira a beleza de Luísa. Teresa surge na mansão e não consegue parar de chorar. Teresa se apoia no corrimão e Arthur a vê. Ele tenta ajudá-la e ela inventa que está assim por causa de Regina. Ela volta a dizer que Regina quer ela com Mariano. Teresa conta que ama outro e Arthur fica passado. Ela então dá o bote e lhe aplica um beijão. Arthur e Teresa aproveitam o momento. Ela recua e pede perdão, correndo em seguida. Fernando abraça Luísa e ela conta que está desenvolvendo um projeto. Luísa descobre que vai trabalhar com Fernando. Ela deduz que Arthur mexeu os pauzinhos para sua vitória, mas Fernando nega. Ele tenta convencê-la a entrar na sala de reuniões. Sozinha, Teresa conta que não gostou do beijo de Arthur. Ele a procura. Teresa deseja deixar a mansão. Arthur revela que ama Teresa e ela fica surpresa. Teresa volta a provocá-lo. Ele sugere que os dois tenham mais intimidades. Teresa exige que Arthur esqueça o que aconteceu. Fernando relembra a Luísa que o concurso foi anônimo. Ela segue desconfiada. Fernando exige que Luísa confie nele, mas ela segue irredutível. Fernando pede para Luísa provar sua capacidade. Arthur e Teresa contam que não querem fofocas sobre eles. Ela se preocupa com a reputação do professor e que sempre o amou. Os dois se agarram. Ela descontrola o professor e ele a coloca na cama. Teresa acha que o professor só está confuso. Arthur e Teresa são interrompidos por Lena. Teresa descobre que Armando quer vê-la. Arthur fica estressado. Teresa encontra Armando e ele avisa a filha que pode perder tudo. Teresa sente ódio de Porfírio e insinua que Armando é um medíocre. Ele avisa a Teresa que não é fácil arrumar um emprego. Armando deseja contar com a colaboração de Arthur. Teresa inventa para o pai que não é interesseira. Johnny tenta interceder pelo colega, mas Porfírio avisa que precisa buscar agora a neta no aeroporto. Um fiscal aparece e deseja verificar os documentos da oficina. Porfírio fica furioso. Johnny se oferece para ir buscar a fulana. Porfírio acaba permitindo que o baixinho saia para apanhar Patty lá. Armando tenta contar com o apoio de Teresa. Ela conta o seu dinheiro e dá uma mixaria pro pai, exigindo que ele dê um chega pra lá em Gema. Teresa sugere que o pai alugue o seu quarto. Ela esclarece que jamais vai voltar para aquela espelunca. Esperança e Mariano conversam sobre Rubens. Marisa fofoca com Pedro e deseja conhecer o tal bigodudo. Pedro a apoia. Marisa pede dinheiro pro marido. Esperança reitera que vai se casar com Rubens. Ele ressalta que não confia no bigodudo. Mariano sugere então que Esperança confronte o amante. Ela o defende, reiterando que Marisa e Pedro não podem saber de jeito nenhum da verdade. Mariano ressalta que não quer o sofrimento de Esperança. Ela pede sigilo e ele decide ficar quieto. Esperança sugere que Mariano enrole Ramon, mas ele não concorda. Teresa fala para Arthur que não pretende desistir dele. Ela o acaricia. Arthur deseja falar com Armando. Teresa não deixa. Arthur informa que já conversou com Armando um dia e Teresa finge surpresa. Arthur reitera que é capaz de tudo por ela. Pedro conta para Esperança que vai dar uma oportunidade para Rubens. Ela comemora. Aurora relembra a Mariano que eles precisam fazer compras. Ele segue triste e conta que foi humilhado por Teresa. Aurora lamenta e justifica Teresa, mas ele avisa que não vai voltar com essa ambiciosa.
Teresa conta que eles ainda não podem expor o relacionamento. Arthur concorda. Teresa se preocupa com a reação de Regina, que é uma exagerada. Arthur não consegue esconder seus sentimentos. Teresa ressalta que o professor vai mudar sua vida. Eles continuam no maior amasso. Luísa e Fernando participam da reunião. Fernando ressalta que vai ser um prazer trabalhar com Luísa. Arthur quase avança o sinal com Teresa. Ela deseja contar tudo para Luísa. Arthur a apoia e passa a mão no corpo dela. Ela o contém e os dois decidem trabalhar. Armando pede um novo prazo para Gema. Ela decide levar os móveis do mecânico, mas Mariano não deixa. Gema não se comove com a situação de Armando. Aurora toma a palavra. Mariano volta a dar a aliança para Gema. Aurora o repreende e ele avisa que não tem mais nada com Teresa mesmo. Armando continua com vergonha. Mariano ressalta que está agindo por Regina. Gema debocha da situação. Armando se desculpa com Mariano e Aurora pelo vexame. Fernando exalta as virtudes de Luísa e reitera que não a favoreceu em nada. Fernando segura as mãos de Luísa. Aurora e Mariano divergem sobre Teresa. Ela sente pena dele. Mariano afirma que Teresa não pode vê-lo nem pintado de ouro. Esperança volta a convidar Rubens para jantar em sua casa, mas ele não aceita e sugere que ela engane os pais. Johnny chega no aeroporto e ergue um cartaz para Patrícia. Johnny vê uma jovem bonita e conhece a tal Patrícia. Armando abre o jogo com Mariano e conta que Teresa já não o ama. Mariano volta a sentir ódio de Arthur e Armando tenta acalmá-lo. Mariano descobre que o professor quer se casar com Teresa. Johnny acha que Patrícia vai criticá-lo para Porfírio. Ela nega. Mariano perde o controle e bate boca com Armando. Armando avisa que vai apoiar Teresa e Mariano grita com ele. Armando ressalta que Teresa tem todo o direito de escolher quem ela quer para sua vida. Arthur avisa a Teresa que ainda quer beijá-la. Então eles se beijam. Teresa segue nos braços de Arthur. Luísa aparece e confronta o irmão. Johnny conta sua história de vida para Patrícia. Ela ressalta que vai estudar em uma escola de freiras. Johnny exalta a beleza de Patrícia. Porfírio liga para a neta e ela inventa que o voo atrasou. Ela consegue enganar o resmungão. Porfírio sugere que Patrícia não converse com Johnny. Ela segue as ordens do avô, mas deixa Johnny calmo. Teresa desconhece Luísa. Arthur garante para a irmã que não a ajudou. Luísa continua cuspindo fogo e Teresa sugere que a amiga confie mais no seu próprio taco. Luísa percebe algo estranho. Arthur conta que já se acertou com Teresa. Regina percebe que Armando está nervoso. Ele informa que eles podem alugar o quarto de Teresa. Regina detesta a ideia e volta a passar mal. Regina deseja que Teresa volte para a vila. Teresa atualiza Luísa das novidades. Luísa mima o novo casal. Arthur descobre que a construtora de Fernando vai realizar o projeto de Luísa e jura à irmã que nunca vai magoá-la. Teresa apoia o professor. Patrícia chega na oficina e reencontra o avô. O chato dá novas ordens para Johnny. Porfírio pede para a neta não dar bola para seu empregado. Johnny flerta com Patrícia. Luísa confessa para Teresa que ficou com um grande frio na barriga ao ver Fernando. Teresa sugere que a chata conquiste o bonitão. Luísa volta a ressaltar que não pode competir com outras mulheres e informa que ama Teresa como uma irmã. Teresa vê sua foto com Mariano em seguida e rasga o retrato. Ela volta a sofrer. No dia seguinte, Lena acorda Teresa e ela se recompõe. Lena leva flores para Teresa, que segue saltitante. Ela lê o bilhete de Arthur e joga o papel picado no lixo. Arthur chega na sala de aula e percebe que Teresa não está lá. Arthur faz a chamada. Aida o provoca. Teresa observa os colegas saindo da sala de aula. Arthur vê a amada e eles se encaram. Arthur pergunta onde ela estava e Teresa conta que não vai conseguir esconder seus sentimentos diante dos outros. Arthur chama Teresa para sair. Ela conta para ele que pretende visitar Regina. Os dois trocam juras de amor. Aida fofoca com Paulo e deseja esfregar seu noivado na cara da rival. Raul descobre que Paulo e Aida vão se casar. O playboy abraça o amigo e felicita os noivos. Arthur conta para Fernando que já tem uma relação com Teresa.
Fernando e Arthur relembram o passado. O professor deseja ir para o altar com Teresa. Arthur e Fernando reiteram que não agiram para beneficiar Luísa. Eles percebem que Luísa se sente bem incapaz. Joana, Aurora e Pablo visitam Regina. O garoto deseja que a lavadeira volte a dar aulas de catecismo. Pablo fofoca com Regina e faz ela descobrir que Armando foi demitido. Johnny ressalta que não consegue consertar o carro sozinho. Porfírio contrata Ezequiel. Patrícia surge e mima o avô. Johnny é amável com Patrícia e Porfírio fica revoltado. Aurora tenta acalmar Regina. Joana sai com Pablo e Regina exige que Aurora conte a verdade. Aurora acha que Armando vai conseguir rapidinho um outro trabalho. Regina ressalta que tem muitas dívidas. Acompanhe agora as emoções do capítulo 27 de Teresa. Luísa e Teresa chegam no restaurante e ela recebe a ligação de Aurora. Teresa descobre que Regina voltou a ter um treco. Teresa decide voltar para o hospital e se despede de Luísa. Fernando não encontra Teresa. Arthur vê Teresa na entrada do restaurante e decide acompanhá-la. Luísa e Fernando então ficam a sós. Arthur liga para Fernando. Fernando conta para Luísa que eles vão comer sozinhos. Teresa pede para Arthur fingir na frente dos pobretões. Ele a obedece. Armando questiona todos e Pablo admite que soltou a língua. Teresa bate boca com o fedelho intrometido e Armando tranquiliza a filha. Aurora se retira com Pablo. Teresa segue preocupada. Mariano aparece. Fernando e Luísa bebem e conversam sobre a vida. Fernando insinua que sempre pensou em Luísa. Ela devolve que é impossível esquecê-lo. Ela conta que está de bem com a vida e os dois desejam preservar o meio ambiente. Luísa revela para Fernando que segue solteira. Teresa ressalta que os médicos são uns incompetentes. Joana e Armando acalmam os ânimos. Mariano reitera para todos que Regina vai ficar bem. Ele se retira. Joana sugere que Teresa coma com Arthur. O professor deseja dar comida para Armando também. Armando avisa que está sem fome. O mecânico conta que está sendo ajudado por Esperança. Esperança avisa que já arrumou um trabalho para Armando. Fernando insinua que Luísa tem muitos pretendentes. Ela fica nervosa e ele a chama para sair. Luísa recusa e avisa que quer fazer companhia a Teresa. Teresa e Arthur voltam a questionar Joana. Joana derruba o café de Teresa. Armando aparece e limpa o chão. Teresa e Arthur ficam passados ao perceberem que ele está trabalhando como faxineiro. Teresa exige uma explicação do pai e fica morta de vergonha. Armando avisa que tem que trabalhar. Teresa o despreza e Joana vai atrás dela. Arthur encara Armando. Teresa desabafa com Joana, que reitera para a afilhada que todo o trabalho é digno. Teresa recua e pede perdão para o pai, ressaltando que ele merece algo melhor. Armando segue humilhado e Teresa deseja que ele volte a ser mecânico. Arthur admira Armando e Teresa continua revoltada com a falta de dinheiro, comovendo seu amado. Esperança conversa com Rubens e ele avisa que não gosta de ser pressionado. Ele sugere que ela abandone o ninho e deseja que ela more em um apartamento. Esperança volta a achar que vai se casar com Rubens e ele confirma, deixando a idiota enganada. Magda avisa a Mariano que Regina não pode receber visitas. Ele sugere que ela converse com Teresa. Magda proíbe Mariano de brigar no hospital. Joana comprova que Arthur gosta de Teresa. Teresa ressalta que o professor é incrível. Joana sugere que Teresa priorize o amor. Magda informa a Teresa que Regina segue na mesma. Teresa insinua que a equipe do hospital é muito incompetente e quase fuzila Magda com um olhar. Arthur tenta dar grana para Teresa, mas ela se faz de ofendida. Arthur se despede. Armando conta para Mariano que foi humilhado pela filha. Mariano estimula Armando. Teresa insinua que Mariano conseguiu um trabalho para Armando só para humilhá-la. Ele rebate essa acusação e exige que ela apoie os pais, mas ela volta a cuspir fogo. Mariano segura Teresa, mas ela o ignora. Aida pensa em convidar Arthur para seu casamento. Rubens gosta da ideia e mima Aida. Aida planeja mais uma armação. Teresa sugere que Esperança aceite a proposta de Rubens. Esperança avisa a amiga que ajudou Armando. Teresa se estressa. Rubens visita Arthur.
Eles conversam sobre esperança. O bigodudo reitera que não quer dividir seu patrimônio com Mayra. O professor insinua que ele é um interesseiro. Rubens segue com sede de poder, desejando manipular todos ao seu redor. Rubens informa que Aida vai se casar com Paulo e convida o professor para ser a testemunha de honra da cerimônia. Esperança inventa para os pais que Rubens precisa viajar. Johnny aparece e descobre que Esperança está namorando. Pedro deseja confrontar o bigodudo. Aurora reitera para o pai que quer ajudar Mariano. Heitor tenta desestimular a filha. Aurora relembra que só estuda medicina para agradar Heitor. Heitor acha que Mariano vai ser conquistado pela filha, mas ela nega. Aurora não para de brigar com o pai e ele teme que ela sofra. Aurora exige que Heitor respeite suas vontades. Luísa atualiza Teresa das novidades. Teresa sugere que a amiga domine as emoções. Luísa não consegue esquecer Fernando e acha que não tem chances com o Garanhão. Johnny sugere que Esperança largue Rubens, mas ela avisa que não manda no coração. Ele confessa que está interessado na neta de Porfírio. Fernando vai à mansão e encontra Luísa, a chamando para ir ao litoral a trabalho. Teresa e Aurora se esbarram na universidade. Aurora conta para Beste que Mariano está arrasado. Teresa comenta que não pode ficar com ele. Aurora sugere que a amiga reflita. Teresa informa que não quer mais saber de Mariano e avisa que o caminho está livre. Fernando e Luísa flertam. Raul sugere que Paulo esqueça Teresa. O Pleiba deseja se vingar de Teresa e pede a ajuda de Raul. O mimado vê a sem vergonha. Paulo e Teresa se encaram. Fernando abre o jogo com Arthur e ele sugere que o amigo não explore Luísa. Luísa sente medo de Fernando. Arthur a apoia. Fernando e Luísa combinam de se encontrar na praia. Paulo conta para Teresa que está prestes a ir para o altar com Aida. Ela não se importa. Teresa debocha de Paulo e ele fica furioso. Paulo é desprezado pela descarada e quase bate nela. Teresa avisa que pode delatá-lo para Rubens. Fernando lamenta por não ter conhecido a namorada de Arthur. Ele promete ao amigo que vai cuidar de Luísa. Arthur fica mais tranquilo. Teresa ressalta que Paulo é um viciado em drogas e o intimida, relembrando que ele não ama Aida. Ela deseja a desgraça do antigo namorado. Instantes depois, Luísa expõe sua animação para Teresa. Teresa sugere que a amiga conquiste Fernando e decide arrumar as malas dela, a chamando para fazer umas comprinhas, ressaltando também que ela tem que surgir impecável diante de Fernando. Genoveva visita Rubens e mostra um projeto para ele, contando que os dois podem ser os investidores em um novo complexo turístico. Ele fica surpreso e informa que não tem muito dinheiro. Rubens pensa em Mayra e Genoveva o pressiona. Arthur e Teresa fofocam sobre o casamento de Aida. O professor avisa que quer apresentá-la como sua noiva, ressaltando que deseja se casar com ela. Teresa gosta da ideia e os dois planejam o casamento. Arthur insinua que quer fazer oba-oba, reiterando que deseja ajudar Armando e Regina logo em seguida para mudar de assunto. Ele oferece uma mesada para a noiva e ela aceita. Teresa fica pasma com a bondade do namoradinho e lhe dá um beijinho. Rubens se sente ameaçado por Genoveva. Ela reitera que precisa dele e tenta obrigá-lo a ajudá-la. O bigodudo cede à chantagem e recebe um beijo da velhaca. Eles se agarram no escritório. Teresa sugere que Luísa use um biquíni sexy. Luísa deseja a companhia da amiga, mas Teresa avisa que vai ajudá-la à distância. Aurora e Heitor tentam se reconciliar. Ela conta que tem um compromisso com Pablo. Heitor percebe que Aurora cresceu e sugere que ela aprenda com os erros. Aurora ressalta que Heitor é sua fortaleza. No dia seguinte, Mariano encontra Aurora na universidade e ela descobre que ele vai aparecer lá de vez em quando. Luísa apressa todo mundo e deseja ir logo para o aeroporto. Teresa e Arthur se divertem com o nervosismo da Songamonga. Teresa insinua para o noivo que Luísa gosta de Fernando. Mariano orienta Armando. Regina lamenta por Teresa não valorizar o ex-genro.
Mariano conta que Teresa sempre quis sair da vila. Regina admite que Teresa é uma interesseira. Arthur entrega um cheque para Teresa e sugere que ela devolva o dinheiro para Aurora. Teresa percebe que sempre Arthur agrada ela em tudo. Sozinha, Teresa ressalta que considera o professor como um cheque em branco. Joana procura Roberto e o ofende. Roberto avisa que Teresa tem que voltar para o cortiço. A costureira informa que não vai se meter na vida da afilhada e deseja que Teresa só triunfe. Roberto segue resmungando e Joana o cala, contando que Armando pretende alugar o quarto de Teresa. Teresa deseja se despedir de Luísa. Arthur informa que não gosta de Mariano e exige que Teresa nunca mais fale com ele. Nico e Paulo se encontram. O Pleiba ressalta que o meliante é um fofoqueiro. Nico garante que não o delatou. Paulo informa que vai deixar de consumir drogas. Nico avisa que todos os jovens gostam de suas balas. Teresa segue mimando Luísa. Ela sai com Aurora e logo em seguida Teresa surge no banco. Ela despista Aurora e fala com o gerente. Ela decide abrir uma conta bancária e deposita uma enorme quantia. Teresa e Aurora chegam no hospital. Teresa se declara para os pais. Mariano sai e Teresa o segue. Eles se alfinetam. Teresa alarma Mariano. Ela admite que se equivocou e pede perdão. Mariano a abraça e a beija. Ele pensa que vai reatar, mas Teresa exige que ele não volte a procurá-la jamais. Teresa não entende nada. Mariano fica confuso e ela ressalta que descobriu que ele não conseguiu o emprego para Armando. Teresa comunica que não é um brinquedo. Mariano a chacoalha e ela o humilha pela milionésima vez. Mariano ressalta que Teresa também o beijou. Ela não fala um pio. Mariano percebe que Teresa ainda o ama e tenta abrir os olhos dela, mas ela dá um chega pra lá nele. Teresa volta a ver Regina. Regina e Aurora percebem o climão que está no ar. Mariano oferece uma carona para Regina. Teresa rejeita a ajuda de Mariano. Luísa ressalta que não pode decepcionar Fernando. Arthur pede para a irmã ser mais segura de si. O professor age como o pai dela. Amando de Fernando, Arthur entrega um pacote para Luísa. Ela percebe que ganhou chocolates de Fernando. Luísa lê o bilhete dele. Regina volta para casa. Armando agradece a ajuda da Virgem. Regina é mimada por Joana. Armando pretende consertar o carro de Magda. Teresa leva a mãe para o quarto e deita Regina. A lavadeira volta a pedir para a filha voltar para casa. Teresa perde a paciência e ressalta que não é culpada pela doença dela. A Aurora tenta arrancar informações de Teresa. Teresa conta que foi beijada por Mariano. A Aurora acha que Mariano agiu por amor. Teresa volta a informar que vai deixar de falar com o pobretão. Joana conversa com as duas. Ela descobre que Luísa viajou. Regina escuta e deduz que Arthur e Teresa vão ficar sozinhos naquela casa. Paulo se treme todo. Aida o procura e ele inventa que isso é só nervosismo com o casório. Aida reitera que eles vão ser felizes para sempre. Ele elogia as virtudes da noiva. Regina grita com Teresa. Roberto as escuta. Teresa inventa que não vai ter nada com Arthur. Regina acha que o professor vai aproveitar a situação. Aurora se sente culpada e Regina quase tem um infarto de novo. Teresa segue irredutível. Aurora convida a amiga para passar uns dias em sua casa. Marisa admira o posto de saúde. Roberto conta para Mariano que Arthur mandou a irmã para a praia para ficar a sós com Teresa. Mariano fica louco de ódio e decide ir à casa dos Chaves. Teresa não aceita a proposta de Aurora, inventando que já tinha convidado Joana para ir à mansão. Elas dissimulam na frente de Regina. Mariano aparece. Teresa o expulsa de lá. Mariano segue com sangue nos olhos. Arthur aparece e Mariano dá um soco no professor, que cai afolosado. Mariano desafia Arthur. O professor revida o soco e eles se atracam. Roberto segura Mariano. Arthur relata para o rival que Teresa o ama. Mariano não acredita e eles voltam a trocar agressões. Ramon e Roberto tentam controlar Mariano. Ramon avisa ao filho que Teresa não é uma criança e dá um basta nele. Mariano chora e Ramon abraça o filho. Regina discute com Teresa e avisa que Joana não pode sair da vila.
Arthur aparece e revela que saiu na porrada com Mariano. Aurora acompanha Regina e Teresa fica morta de vergonha. Ela avisa ao noivo que odeia o cortiço. Arthur confronta Teresa sobre essa loucura do outro e ela relata que Aurora fez fofoca. Mariano continua inconformado. Joana chama a atenção dele. Roberto admite que fez a fofoca. Joana bate em Roberto e ressalta que também vai para a mansão. Aurora liga para Heitor e conta para o pai que a pressão de Regina subiu. Heitor aconselha a Aurora. Regina agradece a ajuda dela e as duas se declaram. Joana entrega gelo para Teresa. Teresa conta para Arthur que Regina segue duvidando dela. Teresa insinua que vai voltar para a vila. Mariano ressalta que foi induzido ao erro graças a Roberto e segue disposto a matar Arthur. Ramon relembra que Teresa enxotou seu filho. Teresa fala para Arthur que precisa cuidar de Regina. Os dois detonam Mariano. Teresa insinua que não vai resistir à tentação de ficar a sós com Arthur. Ela insinua que Joana pode ir à mansão e ele atende o pedido da noiva. Teresa beija Arthur. Regina fica sonolenta. Teresa informa a mãe que Arthur quer vê-la. Aurora ressalta que Regina não pode se alterar. A lavadeira reitera que Teresa está agindo mal. Luísa e Fernando surgem em Cancún. Eles admiram a paisagem. Fernando caminha com Luísa e reserva um quarto para ela. Teresa insinua que Regina está enlouquecendo. Arthur deseja assumir o compromisso com a noiva. Teresa fica sem saída e pede para Arthur não provocar agora outro piripaque em Regina. O professor atende a ligação de Luísa e conta para Teresa que a amiga dela já chegou no litoral. Fernando paga o funcionário do hotel e agrada Luísa, que segue encantada com tudo. Fernando fala que está no quarto ao lado. Joana exige que Regina confie em Teresa. Regina ressalta que Arthur quer abusar de sua filha. Joana defende o professor e Regina o culpa pelo término de Teresa com Mariano. Joana reitera que Teresa precisa de amor. Regina exige que Joana cuide de Teresa e se sente esquecida pela filha. Regina pede para Joana vigiar Teresa e elas fazem um acordo. Acompanhe agora as emoções do capítulo 28 de Teresa. Luísa fica desconcertada e informa a Fernando que demora 20 minutos no banho. Fernando fica surpreso. A Aurora se desculpa com Teresa e decide ir embora. Teresa relembra a Arthur que ele tem um compromisso. Ele pede a companhia da noiva. Teresa ressalta que não pode deixar Regina sozinha. Luísa e Fernando pensam no projeto. Aurora procura Mariano e ele conta que está péssimo. Aurora se culpa por tudo e Mariano teme que Arthur conquiste Teresa. Aurora sugere que ele não se atormente. Mariano exige que Aurora aconselhe Teresa. Aurora decide fazer um curativo no coitado. Fernando e Luísa se refrescam. Ele tenta conquistá-la, mas ela o evita e relembra que viajou a trabalho. Fernando desconversa e dá um presente para ela. Luísa fica de bochecha vermelha e Fernando a acaricia. Armando apoia a filha e Regina não gosta disso. Armando acha que Arthur vai se casar com Teresa, mas Regina o desmente. Regina culpa Armando por Teresa ser assim. Aurora pensa em beijar Mariano, mas se contém. Regina ressalta que Armando sempre mimou Teresa. Ele rebate e acusa a esposa de sempre ter mimado Rosa. Regina reitera que Teresa está indo pelo caminho errado. Armando relembra que a esposa bateu na filha. Mariano e Aurora recebem os remédios. Ela acha que ele vai se reconciliar com Teresa. Mariano ressalta que Arthur está conseguindo o que quer. Aurora deduz que Teresa não vai dar bola para o professor. Arthur revela que ama a funcionária. Regina desconfia dele. Arthur mostra para Regina o anel que comprou para Teresa. Mariano reitera que o professor gosta mesmo da descarada. Aurora fica pensativa. Mariano grita com Aurora e a deixa chateada. Ele pede desculpas e avisa que está desesperado. Aurora abraça Mariano e não consegue levantar o ânimo dele. Arthur elogia Teresa para Regina, que ressalta que os professores não podem gostar de suas alunas. Luísa fotografa a cidade. Ela e Fernando analisam o terreno. Luísa pensa em construir uma nova estrada no litoral.
Fernando gosta da ideia de estimular o uso de transportes ecológicos e ressalta que Luísa é muito eficiente. Luísa tropeça em cima de Fernando e rola um clima. Arthur garante que não vai desrespeitar Teresa. Regina reitera que vai ficar com Teresa pelo resto da vida. Joana conta para a afilhada que Regina tá muito magoada, mas ela tá cagando. Teresa pede os conselhos da madrinha. Joana percebe que a afilhada ainda ama Mariano e insinua que ela a usou para se safar dessa situação. Teresa reitera que sente saudades da Dinda. Arthur garante para Regina que Teresa o ama. Ela reitera que Teresa venera Mariano. Ele garante que vai fazer Teresa feliz. Ela ressalta que a filha está deslumbrada. Armando desabafa com Roberto e conta que só age pelo bem da filha. Roberto avisa que Teresa precisa ser orientada. Armando ressalta que Teresa sabe o que faz. Roberto relembra que Armando está endividado graças à filha. Arthur informa a Regina que Teresa nunca gostou de Mariano. A lavadeira sugere que ele pense bem antes de agir. Mariano emociona a Aurora e os dois continuam organizando o posto de saúde para mudar os ares. Armando exige que Teresa se reconcilie com Regina. Ela volta a pedir para o pai alugar seu quarto. Roberto procura Joana e reclama que sempre paga pelo que Teresa faz. Joana volta a humilhar Roberto. Ela segue citando os defeitos do pobre. Arthur conta para Teresa que já conversou com Regina e ela fica furiosa. Arthur teme que Teresa não o ame. Ela volta a expor seu amor falso para ele. Arthur avisa que um relacionamento não é brincadeira. Teresa fala que ele não pode fazer o que bem entender. Patrícia encontra Johnny e ele a admira. Os dois veem Porfírio dormindo. Johnny insinua que eles não podem ser amigos. Patrícia dá seu picolé para ele. Pablo os vê. Aurora conta para Mariano que eles precisam de um marceneiro. Joana entra em cena e ressalta que não vai cancelar seu compromisso com o posto de saúde, visto que já havia prometido cozinhar para os colaboradores do projeto. Mariano tenta despreocupá-la e ressalta que Aurora pode comer em sua casa. Aurora concorda. Joana chama a garota para comer. Pablo aparece e carrega a Aurora. Mariano pede para Joana ficar de olho em Arthur. Ela aceita. Arthur promete a Teresa que vai respeitá-la e ressalta que ficou mal após brigar com Mariano. Joana reaparece. Pablo fofoca com Aurora e ela vê Johnny flertando com Patrícia. Regina conta para Armando que Arthur comprou um anel. A lavadeira pede para conversar com a filha. Regina sugere que Teresa tire logo a máscara. Teresa se abre com a mãe e relembra que Mariano a decepcionou. Regina avisa a filha que ela está cometendo uma grande burrada. Regina volta a sentir medo de Teresa. Regina admite que comprovou a bondade do professor, mas sugere que a filha não faça ele sofrer. Aurora e Pablo interrompem os jovens. Johnny chama a atenção do irmão. Pablo ressalta que todos os seus parentes estão namorando e sente medo de ser contaminado. Aurora ri. Patrícia insinua para Pablo que vai ser namorada de Johnny. A moça questiona Aurora. Pablo acha que Aurora também vai namorar. Teresa informa que não vai seguir os conselhos da mãe e a deixa acabada. Armando e Arthur conversam. Joana os interrompe. Teresa dá tchau para Armando. Roberto aparece. Joana ressalta que quer levar sua máquina de costura. Porfírio acorda e briga com todos. Pablo inventa que Aurora quer consertar o carro. Johnny fica aliviado. Pablo conta que mentiu. Mariano surge na oficina. Johnny percebe que Mariano o apanhou. Porfírio volta a proibir Patty de falar com o Nanico e deixa a neta encurralada. Patty reclama que não tem amigos. Porfírio tortura a neta e insinua que ela é uma indecente. Jacinto e Roberto se atrapalham. O músico deseja que Joana passe o dia na vila. Ela volta a ficar estressada. Roberto ressalta que não vive sem Joana. Luísa fala com Teresa e a atualiza das novidades. Luísa conta que está nas nuvens e que Teresa é uma ótima conselheira. Teresa insinua para Arthur que Luísa está muito emocionada. Aurora sugere que Mariano volte a falar com Teresa. Os dois veem Teresa beijando Arthur e Mariano quase morre.
Mariano deseja confrontar Teresa e Arthur, mas Aurora não deixa. Ela tira Mariano do lugar. Teresa fala para Arthur que eles não podem ser vistos juntos. Joana aparece e carrega suas bagagens. Mariano continua revoltado com a atitude de Teresa e exige que Aurora abra o bico. Ela não entende o comportamento da amiga. Mariano ressalta que a ambição de Teresa é maior do que ela. Aurora a defende e Mariano tenta abrir os olhos dela. Aurora não entende todo esse interesse e Mariano decide lutar pela amada. Armando deseja se reconciliar com Regina. Ela conta que está sofrendo e ele avisa que Teresa a ama. A lavadeira não acredita nisso. Armando e Regina divergem sobre Mariano. Teresa e Joana chegam na mansão. Arthur agrada Joana, que se declara para Teresa. O professor avisa que vai sair. Joana vê o quarto de Teresa e se deslumbra com o luxo. Joana felicita a afilhada e fica abismada com o tamanho do banheiro. Paulo procura Nico e pressiona o marginal. Ele segue com abstinência e deseja logo se drogar. Nico tortura Paulo. Aurora visita Teresa e exige uma explicação da amiga, insinuando que ela estava andando tanto com Mariano quanto Arthur, ao mesmo tempo. Teresa nega. Aurora revela que Mariano a viu com Arthur e Teresa fica maluca. Arthur faz um acordo com Rubens e eles brindam. Rubens conta para Arthur que reatou com esperança. Ele faz negócios pelas costas de Mayra. Teresa fica arrasada. Aurora insinua que a amiga é uma farsante. Teresa inventa que foi beijada por Arthur, mas Aurora não cai nesse papo. Teresa admite que está confusa e pede o amparo de Aurora. Ela admite que sempre admirou Arthur. Aurora não sabe o que falar para Teresa, que ressalta que está dividida entre dois amores. Aurora exige que Teresa se ligue e resolva logo a situação, sugerindo que deixe Mariano em paz. Fernando convida Luísa para sair. Ela avisa que não gosta de desfiles, mas aceita acompanhá-lo. Ele propõe um brinde. Eles brindam. Joana usa a banheira da mansão. Teresa assusta a Dinda e conta que Arthur a ama. Teresa revela que o professor já falou com Regina e admite que já o beijou. Joana fica apavorada. Teresa relata que também gosta do seu cheque em branco, ou melhor, do professor. Joana confunde a afilhada. Teresa mente para si mesma e detona Mariano, ressaltando que Arthur é que vai enchê-la de luxos. Mariano visita Armando e desabafa com um ex-sogro. Mariano conta que não vai conseguir esquecer Teresa e Armando o aconselha. Mariano reitera que vai fazer de tudo para reconquistar Teresa. Rubens e Genoveva fofocam. Aida, Paulo e Mayra aparecem. Genoveva discursa e Paulo também. Ele pede a mão de Aida para Mayra e Rubens. Os ricaços aceitam o pedido do mimado. Luísa e Fernando ressaltam que Arthur está feliz. Ela acha que Fernando nunca vai se casar. Ele avisa que é livre e ressalta que Oriana quer netos. Fernando reitera que ainda não encontrou a moça ideal. Luísa fica surpresa e Fernando flerta com ela. Ele insinua que pode gostar de alguém como ela. Luísa informa que é conservadora e deseja ter filhos. Os dois desejam encontrar o amor verdadeiro. Rubens informa a todos que vai pagar a festa. Genoveva planeja a lua de mel. Paulo se estressa com a mãe. Mayra acalma os ânimos. Rubens presenteia os jovens e ressalta que o apartamento vai ficar no nome de Aida. Genoveva não gosta da ideia e Paulo se mete, discutindo com a mãe. Genoveva deseja hospedar os noivinhos. Arthur e Joana trocam elogios. A costureira interroga o professor, que ele só a enrola. Teresa mima todo mundo. Arthur expõe seu amor para a noiva. Joana acha que o professor vai passar dos limites. Arthur a desmente. Teresa ressalta que vai esperar o casamento para ter relações. Instantes depois, Teresa sonha. Um estranho entra na mansão. É Mariano, que invade o quarto de Teresa e a beija. Ela o corresponde. Mariano seduz Teresa com toda sua gostosura e eles se agarram. Teresa dá para Mariano, mas logo ela acorda. Teresa suspira pelo amado. No dia seguinte, Regina lamenta a situação de Mariano e conta para ele que Arthur quer se casar com Teresa. Mariano descobre que o professor já até comprou aliança.
Ele volta a chorar e deixa Regina comovida. Arthur liga para Fernando e eles conversam sobre Luísa. Fernando percebe que Arthur está estranho. O professor pede para ele ajudar Rubens. Fernando corre pela praia. Luísa o alcança e eles se divertem. Mariano vê Joana e Teresa. Joana se retira e Mariano insinua que Teresa já tinha tudo planejado. Ele a ofende e grita com ela, a chamando de fingida e desejando que ela seja muito infeliz. Mariano quase a esgana e relembra que eles foram felizes, ressaltando que ela jamais vai ser feliz com o outro. Teresa fica calada e chora. Joana entra em casa e Roberto a assusta. Ele avisa que ela deixou a porta aberta. Joana alfineta Roberto e ele volta a se declarar para ela. Roberto acha que Joana sentiu falta dele. Ela tenta evitá-lo. Roberto insinua que Joana vai virar uma nova Teresa e ela exige que ele não a aborreça. Patrícia vai à oficina e Johnny admira o corpo dela. Patrícia brinca com o nanico. Johnny fala para a garota que quer ajudar Armando. Patty conta para ele que Porfírio obrigou a filha a se casar. Eles conversam sobre o amor. Patty corre. Mariano quase quebra a porta do posto de saúde. Ele reencontra a Aurora, que sugere que ele deixe Teresa refletir. Mariano ressalta que Teresa não prioriza o amor. Aurora não consegue ajudá-lo. Mariano sugere que Aurora deixe o projeto. Ela informa que quer ficar perto dele. Mariano afirma para Aurora que a adora. Teresa entra em seu quarto, pega o seu urso e não consegue esquecer de jeito nenhum Mariano. Mayra comenta com Aida que Paulo estava bem nervoso. Aida defende o noivo. As duas planejam a festa. Acompanhe agora as emoções do capítulo 29 de Teresa. Teresa continua chorosa e Regina a encontra. Ela sugere que a filha leve o urso para a mansão. Teresa mente para a mãe. As duas voltam a se estranhar. Joana interrompe as duas e Teresa decide se retirar. Regina insinua que Teresa a odeia. Joana informa que Arthur é uma boa pessoa e acha que Teresa vai ser feliz com ele, mas Regina não acha isso. Joana conta para a amiga que dormiu com Teresa, reiterando que Arthur não a incomodou. Patty volta da escola e paparica Porfírio. O Chatonildo dá novas ordens para Johnny. Patrícia informa ao avô que ele está se equivocando. Ela conta que Armando esteve na oficina porque o novo mecânico não havia chegado. Porfírio fica revoltado e decide demitir Johnny. Teresa volta a beijar Arthur e eles namoram. Teresa pede para Arthur apressar logo o casamento. Esperança encontra Rubens e ele avisa que Aida já vai se casar. Esperança deseja a felicidade da nora. Rubens namora com a Amásia em público. Esperança reitera que Pedro quer conversar com ele e aceita que ele compre um apartamento para ela. Arthur estranha o pedido de Teresa. Ela se insinua para ele e ele tem uma ideia. Logo, Arthur dá a aliança para Teresa e coloca no dedo da amada. Teresa reitera que sempre o venerou. Eles seguem no maior amasso e ela admira o seu feito. Teresa pensa em voz alta e ressalta que Arthur não passa de um trouxa. Luísa liga para o irmão. Teresa conta para a amiga que já decidiu a data do casório. Todos fazem planos para o futuro. Teresa ressalta que ela e Luísa serão parentes. Luísa reitera que não vai perder esse casório por nada. Teresa volta a garantir que Arthur é o amor de sua vida. Patrícia sugere que Porfírio recontrate Armando. Ele ofende a neta. Patrícia coloca ideias na cabeça de Porfírio. Joana volta para a mansão e Teresa atualiza a agenda das novidades. Joana fica abismada com a decisão da afilhada. Ela admira a aliança de Teresa, que relembra que ganhou uma bijuteria vagabunda de Mariano. Joana tenta orientar a afilhada. Teresa ressalta que Mariano foi apenas uma ilusão para ela. Teresa deixa Joana aflita e ela reitera para a afilhada que casamento não é brincadeira. Teresa tranquiliza a Dinda. Patrícia alarma Johnny e informa ao nanico que o delatou. Ela teme que Johnny perca o emprego e se sente culpada. Johnny insinua que já tem vantagens em não trabalhar mais para Porfírio. Ele quase se declara para a garota. Aurora conta para Heitor que Mariano está baqueado. O médico volta a temer que a filha sofra por causa dele. Johnny surge na oficina e reencontra Porfírio.
O resmungão ameaça o Nanico. Teresa e Joana surgem em um restaurante. Elas analisam o cardápio e são servidas pelo garçom. Teresa informa que não quer a companhia dos pobres. Joana ressalta que não deseja comer escargots. Aida surge e provoca Teresa. Aida mostra seu anel para Teresa. Teresa relembra que havia ganhado uma aliança de Paulo também. Teresa revela que também vai se casar. Arthur vai ao posto de saúde e informa a Mariano que eles precisam ter uma conversa séria sobre Teresa. Mariano tenta evitar Arthur e eles voltam a se estranhar. Mariano reitera que Teresa não ama Arthur. Arthur exige que Mariano aceite logo a decisão de Teresa e engula com farofa. Mariano segue furioso e sugere que Arthur investigue Teresa. Aida tenta humilhar Teresa e Joana se mete. Teresa ressalta que Paulo ainda gosta dela, mas Teresa não acredita nisso. Joana coloca caraminholas na cabeça de Aida, insinuando que Paulo só quer o dinheiro do pai dela. Aida sai com Ivone. Teresa e Joana desfrutam a situação. Porfírio questiona Johnny. O Nanico admite que contou com a ajuda de Armando sim. Johnny informa que Ezequiel é um incompetente. O resmungão decide não demiti-lo. Johnny volta a pregar um anúncio na parede. Arthur e Mariano continuam brigando. Arthur chacoalha Mariano, que o desafia. Arthur informa que vai pedir a mão de Teresa para os pais dela. Mariano fica arrasado. Teresa reitera para Joana que Paulo está louco por ela. Joana sugere que a afilhada controle Arthur. Teresa ressalta que não vai ser mandada por ninguém. As duas pensam no futuro. Teresa informa que vai realizar seu sonho. Aida teme que Paulo esteja com ela por interesse. Ivone sugere que a amiga não caia no jogo da rival. Aida acha que Paulo a ama. Ivone consegue acalmá-la. Arthur visita Regina e ela estranha a presença dele. O cabeludo informa que quer pedir a mão de Teresa. Regina fica confusa e Arthur revela que já marcou a data do casamento. Como em todos os capítulos, Regina passa mal. Mariano continua com ódio. Dário e Magda aparecem. Mariano conta o que aconteceu para os amigos. Magda o abraça. Arthur tenta socorrer a moribunda. Ela reitera que não aprova o relacionamento de jeito nenhum. Arthur conta que até já conversou com Mariano e exige que a velhota o compreenda. Ela insinua que Arthur está se precipitando e deseja conversar com Teresa. Arthur aperta a mão da sogra e sai. Regina reza e pede a ajuda da Virgem com esse problema. Teresa compra presentes para a mãe. Ela atende a ligação de Luísa, que conta que vai sair com Fernando e a atualiza das novidades. Teresa sugere que a Cunha explore Fernando. Luísa fica perdida e Teresa a estimula a fazer o que ela acha que é certo. Joana questiona a afilhada e Teresa conta para Dinda que Luísa é a única parenta de Arthur. A ambiciosa deseja que Luísa vaze logo da mansão. Joana e Teresa chegam na vila. Teresa deseja tirar a Dinda do cortiço, insinuando que ela vai cuidar de seus filhos. Ela admite que não quer a companhia dos pais, reiterando que Regina não a entende e ressaltando que pode até abrir uma oficina para Armando. Teresa decide se arrumar. Arthur fala com Fernando, que informa ao futuro cunhado que Rubens pode fazer um bom negócio. Eles trocam elogios. Arthur conta que deu a aliança de noivado para Teresa e convida Fernando para ser seu padrinho de casamento. Mariano procura Teresa e exige uma explicação dela. Teresa admite para o ex que vai se casar com Arthur. Ele tenta seduzi-la e a beija. Ela o corresponde, mas em seguida se liga e empurra ele. Mariano ressalta que existe ainda um amor. Teresa reitera que quer triunfar o quanto antes. Mariano promete mundos e fundos e Teresa ressalta que Arthur pode satisfazê-la em todos os sentidos. Mariano tenta transar com Teresa, mas ela o expulsa. Fernando e Luísa chegam na boate. Eles conversam sobre o casamento de Arthur e Teresa e brindam. Dário chama Mariano para sair. Ele não aceita. Dário e Magda não conseguem animá-lo. Teresa reencontra Regina. Ela cumprimenta os pais e presenteia a mãe. Arthur discursa. Regina provoca os noivos. Joana contém a comadre. Arthur ressalta que Teresa quer o apoio dos pais.
Armando fica perdido. Teresa se declara pro amado. Aida convida a Aurora para seu casamento. Ivone pede a ajuda de Aurora e Aida faz ela descobrir que Teresa vai se casar. Aida deixa claro que Teresa despreza a Aurora. Aida tenta arrancar informações de Aurora. Ela e Ivone criticam Mariano. Aurora dá um basta nas verdureiras. Aida alarma a Aurora. Regina explica para Teresa como funciona um casamento. Teresa deseja passar o resto da vida com Arthur, sim, se é o que ela está pensando. Joana e Regina divergem sobre isso. Armando relembra que é pobre. Ele exige que o professor cuide de Teresa. Arthur deseja ajudar os sogros. Fernando segue mimando Luísa. Ela prende o brinco em seu cabelo e Fernando a ajuda. Ele quase a beija. Sasha aparece e agarra Fernando. Luísa fica arrasada com a fulana. Sasha conhece Luísa, que se sente esquecida por Fernando e vai-se embora. O bonitão sai com Sasha. Teresa deseja alimentar os pais. Regina recusa a ajuda de Arthur, ressaltando que vai continuar vivendo dentro de suas possibilidades. Teresa começa a ficar impaciente com a velha. Arthur coloca o escargot no prato de Joana e ela planeja tomar uma. Regina acompanha a comadre. Armando justifica o comportamento da esposa para Arthur. Eles elogiam Teresa. Regina insinua que Joana não cuidou bem da afilhada. Elas batem boca. Joana informa que Teresa não gosta mais de Mariano. Ela conta também que Arthur é o genro dos sonhos. Regina acha que Teresa vai ser infeliz. Luísa entra em seu quarto e chora. Ela liga para Teresa e desabafa. Teresa disfarça para Arthur. Luísa conta tudo o que aconteceu e Teresa sente raiva de Fernando. Luísa ressalta que foi tratada como uma mera empregada por ele. Teresa insinua que a amiga agiu mal, relembrando que ela não tem nada com Fernando. Luísa segue deprê e Teresa sugere que ela dê um gelo no cabeludo. A descarada conta que está no meio de um jantar. Luísa sugere que Teresa seja discreta. Roberto vê Teresa. Teresa proíbe Roberto de falar com Joana e ele acha que ela voltou com Mariano. Teresa conta que não. Sasha tenta levar Fernando para a cama. Ele ressalta que precisa falar antes com Luísa. Sasha percebe que está sendo rejeitada por Fernando e volta a beijá-lo. Ela sai. Roberto procura Mariano, que deseja morrer. Mariano planeja encurralar Teresa. Roberto relembra a ele que Regina está doente. O músico tem uma ideia. Armando se levanta para ir até a porta. Aurora aparece e descobre que Arthur vai para o altar com Teresa. Mariano informa a Roberto que não vai renunciar à amada. O músico insinua que Teresa colocou um belo de um par de chifres na cabeça de Mariano. Teresa inventa para Aurora que tentou falar com ela. A Aurora fica desconfiada desse papo. Teresa avisa que Aurora e Luísa vão ser suas madrinhas de casamento. Arthur abraça a Aurora, que felicita o professor. Mariano e Roberto compartilham suas tristezas. Mariano percebe que Arthur ama Teresa. Armando deseja a felicidade do casal. Joana questiona a afilhada, que ressalta que só vai se casar no civil. Regina fica fula da vida e Teresa acalma a chatonilda. Joana deseja fazer o vestido da cerimônia. Aurora pensa em ir embora, mas Teresa não deixa. Mariano decide procurar a amada. Roberto não consegue detê-lo. Fernando procura Luísa, mas ela lhe aplica o gelo que Teresa sugeriu. Fernando liga para Luísa. Ela não atende. Ele deixa um recado na caixa postal. Bêbado, Mariano berra por Teresa. Ela fica nervosa e ele continua gritando. Mariano relembra o que aconteceu na viagem com Teresa. Regina e Joana escutam os comentários do infeliz. Teresa pede a ajuda de Armando. Regina desconfia da filha e Teresa ressalta que ele está delirando. Teresa celebra por Arthur não estar ouvindo este despautério. Enquanto isso, Arthur acompanha a Aurora e conta que sempre gostou de Teresa. Ele acha que Teresa o correspondia. Regina defende Mariano diante de Teresa e Joana se irrita com a comadre sempre se bandeando de lado. Armando tenta carregar Mariano. Mariano amaldiçoa Arthur. Armando pede a ajuda de Johnny. Johnny consegue sair com Mariano. Arthur volta e percebe que Armando está estranho. Ele desconversa e informa que Regina vai aceitá-lo sim.
Regina teme que Mariano tenha transado com Teresa. Joana não compra a versão da comadre. Teresa tenta se acalmar. Arthur segue sem descobrir o que aconteceu. Teresa dá tchau para os pais. Arthur agradece a hospitalidade dos sogrinhos. Joana também sai. Armando deseja dar um chega pra lá em Mariano. Regina segue com um péssimo pressentimento sobre Teresa ter dado ou não. Arthur e Teresa namoram no escritório. Ele a presenteia com um terço. Arthur informa que eles também vão se casar na igreja. Teresa revela para Dinda que Arthur quer apressar a cerimônia religiosa. Joana pensa em como será o vestido da afilhada. A descarada vê o urso que ganhou de Mariano. Aurora admira sua foto com Teresa. Heitor conversa com a filha e pensa que ela vai se casar com Mariano. Aurora confunde Heitor. Eles ressaltam que Teresa não agiu bem com Mariano. Heitor desconfia das intenções de Teresa. Aurora ressalta que não entende a amiga. Heitor sugere que ela lute por Mariano agora. Aurora segue o conselho do pai. Teresa abraça o urso e relembra os bons momentos que viveu com Mariano, chorando bastante. Heitor elogia Mariano para Aurora e ela segue esperançosa, achando que ele vai olhá-la de outra forma agora. Aurora informa ao pai que vai amparar Mariano. No dia seguinte, Teresa acorda com a ligação de Luísa, que avisa que não conseguiu pregar o olho. Teresa volta a aconselhar Luísa, que acha que estragou tudo com Fernando. Teresa sugere que Luísa se imponha. Luísa perde as esperanças. Teresa pede para Luísa obedecê-la. Regina e Armando tiram os pertences de Teresa do quarto. Ela sente muita falta da filha e continua revoltada com essa decisão de se casar. Ramon acorda Mariano. Ele ressalta que o filho causou vergonha alheia. Johnny conversa com Patty e ela o abraça. Armando aparece e sugere que Johnny tome cuidado com Porfírio. O Nanico critica o sogrão, se é que pode ser chamado assim. Armando sugere que Johnny se afaste de Patrícia.